Olá, amiguinhos! Aqui é a Tia Cris de novo. Este é um espaço para a gente brincar, se divertir e aprender com o nosso amigo Jesus. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o nosso livro dos Espíritos. Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês, curtirem bastante o nosso vídeo, compartilhar o vídeo para todos os seus amiguinhos, tá? E os seus familiares também, tá bom? Vou esperar um pouquinho, vou ficar aqui esperando, tá? Pronto? Compartilhar o vídeo com os seus amiguinhos, com os seus familiares? Belezinha! Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Agora é hora da prece. Senhor Jesus, muito obrigada, querido amigo, por essa aulinha, que o Senhor possa nos abençoar todas as crianças que assistem essa aula e os tios e as tias também. Graças a Deus e que assim seja. Bom, crianças, na aula passada, vocês aprenderam sobre a desencarnação, ou melhor dizendo, a morte, E vocês viram, nós aprendemos que a morte é apenas a passagem, desse mundo material para o mundo espiritual. E o que morre mesmo é só o nosso corpo físico. A nossa alma, que na verdade é o nosso espírito, não morre, Que o nosso corpo físico a vive, O nosso corpo espiritual, na verdade, ele sobrevive ao nosso corpo físico. O que morre apenas é o nosso corpo físico, não é mesmo? Então, hoje a gente vai aprender, a gente vai pensar sobre outras perguntinhas. Se o nosso corpo espiritual, se o nosso espírito sobrevive, o que será que acontece assim que a gente desencarna? O que será que acontece? Será que assim que a gente desencarna, assim que a gente morre, lá na hora do nosso velório, do nosso enterro, que o nosso corpo físico tá lá deitado no caixão, Será que a gente já tem consciência? A gente já sabe que a gente já desencarnou? Será? Será que a gente já sabe? Será que a gente vê as pessoas chorando no nosso enterro, no nosso velório? Será? Como é que será que acontece? Será que a gente já sabe? Como é que será? Bom, então, pra gente saber, pra gente entender, como que isso se dá, esse momento, esse momento dessa passagem, da hora que a gente desencarna, na hora do velório, na hora do enterro, até a hora que a gente toma consciência, a gente entende que a gente desencarnou mesmo, que nós já não fazemos mais parte do mundo dos encarnados e a gente agora já está na hora no mundo dos desencarnados, a gente vai fazer um exercício de imaginação. Nós vamos imaginar que nós somos lindas borboletas, certo? Vamos fazer um exercício, vamos imaginar que nós somos lindas borboletas, tá bom? Então vamos usar aqui hoje a nossa imaginação, tá bom, crianças? Tá bom, amiguinhos? Mas, antes da borboleta virar uma linda borboleta, o que a borboleta é? Muito bem, Quem falou que a borboleta, antes de ser uma borboleta, ela é uma lagarta. Muito bem. Então, hoje, a tia Cris trouxe aqui para vocês uns materiais, algumas coisas bem legais pra gente fazer uma arte. Quem gosta de fazer arte? Mas não é arte de bagunça não, tá? É arte mesmo, tá bom? Então, a gente vai fazer arte hoje aqui. E a gente vai fazer arte com coisa fácil que você tiver aí na sua casa. É coisa bem fácil, tá? Os materiais que a gente vai precisar. Então, a gente vai fazendo aqui a arte e enquanto a gente vai fazendo a arte, a gente vai conversando, tá bom? Então, o que a gente vai precisar para hoje? Primeiro, a gente vai precisar de forminhas, sabe aquelas forminhas de brigadeiro? De festinha? Pois é, forminha de brigadeiro. Isso aí é fácil de achar, a gente compra em supermercado ou loja de festas, tá bom?
vai precisar de prendedor de roupa, tá? De preferência de madeira ou pregador, não sei como é que chama aí na sua região, tá bom? A gente vai precisar de cola branca, pode ser cola branca ou pode ser cola bastão, tá? Eu vou usar a minha cola branca porque essa minha aqui, ó, pifou, não presta mais, tá? Tesoura, eu tenho aqui na minha casa tesoura com ponta, mas vocês aí, crianças, usem tesoura sem ponta, tá bom? Porque criança não pode usar tesoura com ponta. E aqui na minha casa não tem criança, só tem adulto, então eu uso tesoura com ponta, tá? E canetinha. Se você não tiver canetinha aí na sua casa, pode usar lápis de cor, tá bom? É porque eu tenho canetinha, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Eu vou só arrumar aqui meu computador, tá bom? Pra gente ir fazendo aqui. Ah, e também vai precisar de folhas. Eu tenho aqui folha colorida, mas se você tiver só chamex ou folha de rascunho, né? Não é isso? Então vamos lá, né? Muito bem. Então, como é que a borboleta surge? Como é que nasce uma borboleta? A borboleta, antes de virar borboleta, como a tia tava falando, né? Ela primeiro é uma lagarta. Né? E como é que nós vamos fazer a nossa lagarta aqui? Vocês vão pegar a forminha de brigadeiro, tá vendo, ó? E vão abrir. Pode ser umas duas, ou umas 3, 4, no máximo 5, tá bom? Aí vocês vão colando, daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? Você vai colar uma do ladinho da outra, tá? Vai colar uma do ladinho da outra aí, tá bom? E aí vocês vão colar uma do ladinho da outra, tá? Pra formar a nossa lagarta. E aí daqui a pouquinho eu explico pra vocês, tá? Pronto. Olha só que bonitinha que ficou a minha lagarta, certo? Então, né? A lagarta, ela tem um ciclo de vida, não é mesmo? Ela nasce bem pequenininha, ela vai crescendo, vai comendo folhas, vai comendo folhas, vai comendo folhas, vai comendo folhas, vai comendo folhas. E chega um momento que ela fica bem grandona, bem gordona, não é mesmo? E aí chega uma hora que ela fica sonolenta, sonolenta, sonolenta. E aí em volta dela vai crescendo uma crosta, não é? E aí essa lagarta, ela vira um casulo, não é mesmo? Ela vira um casulo. E aí ela vira um casulo. Então vamos fazer o casulo dessa lagarta? Vou pegar aqui uma outra folha, vou pegar uma folha amarela, certo? Vou pegar uma canetinha da cor... pegar uma cor marrom e vou desenhar um casulo, tá bom? Vocês podem também fazer aí na sua casa também, se vocês quiserem, tá? Casulo, muito bem. Olha aqui o meu casulo, né? Vocês estão andando pra ver? Não tá muito, sim, porque como eu falei, né? O que vale é a intenção e vocês entenderem bem como que funciona, tá bom? Então, é nesse momento aqui que a tia quer parar e explicar bem pra vocês, certo? A gente vai refletir um pouquinho nesse momento aqui, o momento que a lagarta se transforma num casulo. Assim somos nós, né? Nós também, no momento do nosso desencarne, naquele momento que os nossos órgãos param de funcionar, nosso coração para de bater, né? A gente para de respirar e o nosso corpo se desliga, né? O nosso corpo se desliga e o nosso espírito se desliga do nosso corpo, né? Aquele momento ali do desencarne mesmo, é como se fosse, é um período de transição, né? É como se naquele momento ali, né, nós passássemos por um período de transição. A gente acabou de desligar do nosso corpo. É o mesmo momento, né? A lagarta, ela precisa de um tempo para se transformar numa borboleta, não é? E nós também, no momento que a gente desencarna, não é de uma hora para outra que a gente se dá conta e a gente se adapta, né? Se transforma rapidamente, entende rapidamente que a gente está no mundo espiritual e que agora a gente não é mais encarnado e agora a gente é desencarnado. A gente precisa de um tempo para se entender aquela transformação, aquela mudança, certo? Então, né? Esse período aqui, ó, de casulo, tá vendo? Ó, não é muito bonito meu desenho, mas vocês entenderam, né? Então,
Então, a gente precisa desse período para a gente entender. E é por isso, né, que a gente precisa de um período para se adaptar. Então, a tia trouxe aqui também para vocês entenderem algumas curiosidades, né, do livro dos Espíritos, para vocês entenderem como que funciona, como que é, né? Como que é esse momento? Porque do mesmo jeito que para a lagarta é um período de transição, é um período confuso, né? É um período que ela tá, né, ainda sem entender o que está acontecendo com ela, para nós também. Quando a gente desencarna, a gente fica um pouco sem entender, fica um pouco confuso. Então vamos aprender, vamos entender como é que funciona para nós? Quando a gente deixa de ser um espírito encarnado, a gente deixa de ser encarnado e passa a ser desencarnado, como que funciona esse momento de transição? Vamos lá? Então, vamos aprender? Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa, alguns espíritos têm noção que estão desencarnando, mas outros não. E sabe do que depende? Se esse espírito, quando ele foi encarnado, ele foi um espírito bondoso, se ele for um espírito, assim, quando ele estava encarnado, um espírito mais apegado às coisas espirituais do que às materiais, né? Um espírito que viveu para Deus, para Jesus, né? E isso é um pouco raro, sabe? Poucos são os espíritos que têm essa noção. A maioria não tem muita noção, não sabe que está desencarnando, não. A maioria fica muito confuso, sabia? Por quê? Porque a maioria de nós vivemos mais para as coisas materiais do que para as espirituais, certo? Outra coisa é que a gente depende, tem espírito que demora alguns dias para perceber que desencarnou, e outros demoram meses, semanas, meses, e outros demoram anos e até séculos. Por isso que é muito importante ter o velório, sabia? Que o velório, né, que tem esse tempo que a pessoa desencarna, aí leva ela pra funerária, prepara o corpo, põe no caixão, fica um tempinho ali, aí depois que vai enterrar, esse momento é um momento necessário, sabia? Porque é esse momento pro espírito, né, pro espírito que tá recém-desencarnado também entender que ele desencarnou. Mas nem todos os espíritos percebem nesse tempinho pequeno, que é algumas horas, que às vezes há um dia e meio mais ou menos, ele não percebe crianças, eles não percebem amiguinhos que desencarnaram. Tem uns que demoram até anos, até séculos. Há relato de espíritos que ficaram séculos. E isso depende, né? Também outra coisa do tipo de desencarne que teve. Por exemplo, se teve um desencarne muito violento, como por exemplo, por acidente, por homicídio, ou seja, homicídio é quando a pessoa é assassinada, por exemplo, ou então por suicídio, quando a pessoa, né, infelizmente tira a própria vida também, às vezes demora muito tempo para perceber, né, é muito triste isso, mas é a nossa realidade, né. É muito importante, né, pra gente, assim, mais rápido sair desse período de transição, de confusão, mais rápido a gente sair desse casulo, desse período confuso, depende muito do tipo de vida que a gente leva enquanto encarnado. Então, pra gente viver de uma forma mais, uma vida espiritual mais plena, uma vida espiritual melhor, depende do tipo de vida material, de vida de encarnado que a gente levou, não é mesmo? Então, quanto mais rápido, quanto melhor a gente viveu aqui na Terra, quanto mais valores espirituais a gente viveu aqui na Terra, mais rápido, olha só que coisa mais legal, mais rápido a gente vira uma linda, uma linda borboleta. Mais rápido a gente vai virar uma linda borboleta, que é o que a gente vira, o que a lagarta vira depois de um casulo, tá bom? Então agora, né? Vamos fazer essa linda borboleta? Vocês querem aprender a fazer essa linda borboleta? Que é muito fácil também de fazer. Rapidinho a gente vai fazer aqui, tá bom? Vou ensinar aqui pra vocês, tá? Bom, eu vou pôr aqui um pouquinho de cola, tá?
Bem aqui, eu tô com papel aqui, tá? Vocês, eu dou uma dica, vocês colocam num pedacinho de papel ao invés de jogar direto, porque às vezes aconteceu comigo. Eu fui jogar direto na forminha e espatifou a cola, sujou aqui a minha mesa tudo, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2 forminhas, vocês vão abrir, certo? Vamos deixar bem abertinho assim, ó. Bem abertinho. Depois que vocês deixarem elas... Opa, desculpa. Vocês deixarem ela bem abertinha, vocês vão dobrar elas ao meio, assim, fazendo uma meia lua. As 2. E depois vão dobrar elas ao meio de novo. Assim, ó, formando como se fosse um pedaço de pizza. Tá vendo? Tá vendo? Elas vão ficar assim, nesse formato, tá? Quando vocês tiverem 2 formatos assim, ó, vocês vão ter 2 pedacinhos de pizza assim, vocês vão colar as 2 assim, ó. Vão fazer tipo uma gravatinha borboleta, tá bom? Então, cola aí, tá? Então, amiguinhos, continuando aqui a nossa história, né? A nossa explicação aqui, né? Como a tia tava falando pra vocês, né? Quando então o espírito, então depois que ele passa por essa perturbação, né, que ele fica meio confuso e que ele não sabe se ele tá no mundo dos espíritos, onde que ele tá, ele fica meio assim sem saber, né? Quando ele acorda lá no mundo dos espíritos e ele, né, se transforma em borboleta, isso não quer dizer, né, quando ele se dá conta que ele é desencarnado, isso não quer dizer que vai ser tudo as 1000 maravilhas, não. Também vai depender do que ele fez, né? Se ele foi uma pessoa bondosa, pessoa que cultivou valores espirituais, né? Ele vai ficar muito feliz e vai ter a sensação de dever cumprido. Nossa, eu fiz o bem, né? Eu fiz o bem, eu fui bondoso, né? Nossa, que legal, eu cumpri tudo que eu me propus. Mas se ele não fez o bem, se ele fez o mal, se ele não cumpriu aquilo que ele se propôs antes de reencarnar, ele vai ficar com a consciência pesada. E não é ninguém que vai falar isso pra ele. É a própria consciência dele que vai pesar. E assim, isso não quer dizer, isso é muito importante, tá, crianças? Isso não quer dizer assim, porque eu fui espírita na encarnação passada, eu fui no centro, eu frequentei tudo. Isso não quer dizer que só por isso eu tô garantido que eu fui bonzinho, não. A doutrina espírita ajuda muito, o conhecimento da doutrina espírita, pra gente tentar ser uma pessoa melhor, mas isso não é garantia. A gente tem que frequentar a evangelização, né? A gente tem que estudar a doutrina espírita, faz muito bem pro nosso coração. Porém, se a gente não praticar, não colocar em prática os ensinamentos que a gente tem, né, na evangelização espírita, no culto no lar, né? Vai ficar muito difícil, porque a nossa consciência vai cobrar. Mas o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda muito, né? A gente chegar lá do outro lado com a nossa sensação de dever cumprido, né? Então, que a gente procure, né, pegar todos esses ensinamentos que a gente tem, porque nós somos pessoas privilegiadas. Eu também, quando era criança, eu também ia na aula de evangelização, né? Então, vocês também estão tendo esse privilégio de conhecer a doutrina espírita desde pequenos. Então, que nós possamos pegar, né, esses conhecimentos e colocar em prática que a gente está aprendendo, tá bom? Bom, a nossa asinha de borboleta, ó, já tá seca. Aí vocês vão pegar aquele prendedor ou pregador de roupa e vão colocar aqui, ó. Abre e prende como se fosse prender uma roupa. E pronto, a asinha da nossa borboleta já tá pronta, tá? Agora, vocês vão decorar o corpinho da borboleta do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vocês podem pintar com canetinha, tá? Vocês podem pintar, né? Pode colorir. Eu vou colorir o meu aqui, tá? Vocês podem colorir. Aí depois vocês pegam Pode, por exemplo, se quiser, igual eu fiz esse aqui, vocês podem colar, né,
a fita colorida. Aí vai ficar a critério de vocês, tá bom? E por hoje é só, né, a nossa explicação. Pra gente terminar a nossa aulinha, só mais uma reflexão para vocês pensarem aí, tá? Um joguinho, mas que na verdade, né, é uma reflexão, certo? A tia Cris vai falar aqui para vocês umas palavras que vai aparecer aí na telinha. Eu vou colocar aqui o papel, vai aparecer na telinha aí de vocês. E eu quero que vocês olhem as palavras que vão aparecer e reflitam no coraçãozinho de vocês. Quais são os sentimentos que vocês estão cultivando no coração de vocês, que vocês estão que vocês estão cultivando no coração de vocês, que vocês estão cultivando como bagagem para levar para o mundo espiritual, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho, eu vou mostrar na telinha agora, vai aparecer agora na telinha de vocês, e aí vocês vão olhar e vão pensar, tá? A tia não tem nem certo e nem errado, porque cada um sabe o que tem dentro do coração. E cabe a nós fazer a reforma íntima, tá? Para melhorar o que tem dentro de nós. Melhorar cada vez mais o que tem de bom e tirar aquilo que tem de não muito legal, né? Aquilo que não tá muito legal a gente tem que procurar melhorar mais, tá bom? Então vamos lá. Quais são os sentimentos que eu tô cultivando dentro do meu coração, que eu preciso ou melhorar mais ou tirar, né? Trabalhar. Se é bom, melhorar mais. Se não é muito legal, tirar, tá bom? Vamos lá. Estudo, vingança, amor ao próximo, ódio, perdão, rancor, trabalho, raiva, alegria, preguiça. Bom, crianças, hoje a nossa aulinha foi sobre, né, o período de transição do desencarne, né? Amiguinho Jesus, obrigada por esta aulinha. Abençoe a todos que assistiram a aula e proteja a todo o planeta Terra. Graças a Deus, que assim seja. Então, beijo, beijo e até a próxima aí.